Olá, meus amigos. É um grande prazer estar aqui com vocês para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, promovido pela Casa do Caminho, Simão Pedro, aí de Manaus, né? Que é um grande prazer estar com vocês hoje. Hoje, o nosso objetivo é mediar a apresentação do tema lá do estudo sistematizado da doutrina espírita, referente ao tomo 1, né, no módulo 3 sobre Deus, e o primeiro roteiro desse módulo 3. E como não poderia deixar de ser, nós iremos falar sobre o conceito que a doutrina espírita traz para a gente de Deus e as provas do ponto de vista filosóficos da existência de Deus. Tá certo? Então, vamos prosseguir e para dar continuidade aí ao nosso estudo, a gente irá iniciar com essa imagem do nosso Mestre Jesus, pedindo para que ele possa estar conosco ao longo de toda essa nossa condução, desta mediação do tema, e que possa ser proveitosa para todos nós, que nós estejamos abertos e esperançosos de cada um dos estudos que são trazidos aqui, a cada módulo que a gente tem. Obrigado, Jesus, e fica conosco, espiritualidade amiga, que assim seja. Bom, meus amigos, dando prosseguimento aqui, os nossos objetivos principais aqui do tema, Deus, conceito e provas filosóficas de sua existência, é a gente explicar por que a gente tem uma necessidade da crença em Deus. Por que nós, os seres humanos, temos essa necessidade da crença em Deus? E a segunda parte, o nosso segundo objetivo seria conceituar Deus à luz da nossa doutrina espírita. Ok? Então, com esses dois objetivos, nós passaremos para a próxima parte. Né? E nós vamos trazer inicialmente, para a nossa reflexão, uma historinha, que eu não sei se você já conhece, do barbeiro e Deus. Então, a gente representa aqui os elementos principais da nossa história. Tá? E nós vamos contar para vocês essa historinha do barbeiro e Deus como reflexão inicial. Então, a nossa história diz o seguinte. Um senhor estava no barbeiro, cortando os cabelos e fazendo a barba. Enquanto isso, conversava com o barbeiro e falava da vida, falava de Deus. Daí a pouco o barbeiro incrédulo não aguentou e falou: "Deixe disso, meu amigo, Deus não existe." "Por quê?" o homem perguntou. "Ora, se Deus existisse, não haveria tantos miseráveis passando fome. Olhe em volta, veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e enxergar." "Bom, essa é a sua maneira de pensar, não é?" disse o homem, né? "Sim, claro." O freguês, então, pagou o corte e foi saindo. Quando avistou um maltrapilho, ou seja, um mendigo imundo, com longos e feios cabelos, barba desgrenhada, suja abaixo do pescoço. Ele não aguentou, deu meia volta, interpelou o barbeiro e disse: "Sabe de uma coisa? Eu não acredito em barbeiro também. Barbeiro não existe." "Como?" disse o barbeiro. "Sim, se existissem barbeiros, não haveriam pessoas de cabelos e barbas compridas e sujas." "Ora, eles estão assim," respondeu o barbeiro, "porque querem. Se desejassem mudar, viriam até mim." E aí o homem virou para ele e disse assim: "Entendeu que Deus existe até agora?" Agora? Então, é importante a reflexão que a gente vai fazer rapidamente sobre esse tema aí no próximo slide. Bom, e a nossa reflexão sobre a história do barbeiro, a gente começa por constatar que algumas pessoas dizem que não acreditam em Deus e usam várias justificativas, né? As diferenças de distribuição de renda, a miséria que campeia pelo mundo, a pobreza, enfim, as pessoas socialmente mais vulneráveis, tudo isso aí, as guerras, tudo isso são motivos para as pessoas dizerem que elas não acreditam em Deus.
Mas será que a forma da gente acreditar em Deus, que é o que a história nos traz, é que faz a gente ter essa crença ou não ter essa crença? Será que não é falta da gente perceber Deus? Então, como é que cada um acredita e como é que cada um sente Deus? Porque vocês hão de convir que Deus a gente não consegue enxergar, né? Deus, ele não, ele está ao nosso derredor, a gente percebe a existência de Deus, mas ninguém vê Deus com a nossa visão física, né? Que é importante esse conceito da gente não conseguir ver Deus por causa da nossa visão física, da limitação da nossa visão física. Vamos guardar isso aí para mais à frente a gente continuar refletindo sobre isso. Mas, com esse questionamento aqui, a gente percebe que, e com a historinha do barbeiro, que a busca de Deus, ela depende da nossa percepção e do tempo de cada um de nós. Então, veja, cada um de nós chegará um momento em que nós iremos inicialmente perceber Deus para depois passar a acreditar em Deus. Então, nós podemos falar, ler tudo sobre Deus, mas se nós não percebermos Deus, não sentirmos Deus, será difícil colocá-lo, até de acreditar, né? Quanto mais em colocá-lo na nossa vida. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar também é que o sentimento de que Deus existe, ele é instintivo, ele está dentro de nós. A pergunta é feita aqui uma pergunta, né? Se o sentimento instintivo que Deus existe está dentro de nós, de certa sorte está sim, não é? Algo em cada um de nós, até nos descrentes, nos que se dizem ateus, né? Ou seja, não crentes em Deus, existe uma diferença, né, entre o ateu e o agnóstico. O ateu, ele não acredita na existência de Deus. Tudo é material, né? Tudo é ação da natureza, segundo a visão dos materialistas. E os agnósticos, ao contrário, ele encara que não existe Deus, mas existe uma força superior, né? Então, esses conceitos são importantes para a gente ver que cada maneira de perceber Deus, ou de não percebê-lo, né, que é uma forma também de perceber Deus, quando eu nego quando a pessoa nega que Deus existe, os ateus, ele, no fundo, a pessoa, até o materialista, na hora que ele está frente a uma dificuldade, na hora que ele está frente à morte, na hora que ele está frente ao desencarne, né? Ou seja, sair do nosso corpo físico, como nós espíritas falamos, ele desejaria muito que Deus existisse. Então, no fundo, é uma não crença que internamente ele gostaria que não fosse assim. Ele gostaria que ao desencarnar, ao morrer, né, tecnicamente, ele não caísse no nada. No fundo, ele tem medo. Por que ele tem medo de morrer? Então, se acaba tudo e a vida é essa mesmo, acabou, acabou, né? Mas por que ele tem um receio? Quando a morte se aproxima, ele não quer ir, ele não quer morrer. Por causa da dúvida. E ele gostaria, no fundo, que Deus existisse. Então, essa noção interna da existência de Deus é algo que está como se fosse uma essência, uma sementezinha, uma energia, uma luz interior. É a capacidade que cada um tem de perceber Deus, como se colocou aqui. E ela depende do tempo. Às vezes é preciso que a pessoa tenha uma grande decepção, uma grande tragédia, uma grande desgraça na sua vida, né? Desgraça aqui do ponto de vista de tragédia, para que ela acredite em algo maior. Né? Às vezes uma doença, enfim, que a faz refletir. Mas vamos continuar aqui no próximo capítulo, no próximo tema que digo. Bom, pessoal, a partir de agora nós iremos entrar aqui no tema, trazendo umas reflexões da parte mais conceitual, mas filosófica, da existência de Deus. E, como base, a gente vai adotar aqui o livro intitulado O Grande Enigma, do contemporâneo de Kardec, que foi Leon Denis, e no final do século XIX, né, em que ele traz esse livro que se refere a Deus, ou uma reflexão sobre a existência de Deus e as provas dela, né? Então, a crença em Deus, diz Leon Denis, ela se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças.
o homem não se pode desinteressar dela, porque o homem é um ser pensante. O homem vive, importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. Então, o que o Leon Denis traz aqui para a gente? Primeiro que a crença em Deus, ela existe, independente da gente acreditar ou não. Deus, imagina, Deus que essa energia criadora de todo o universo não poderia depender de nós, habitantes aqui de um planetóidezinho muito pequenininho, dentro de uma galáxia que é das menores, né? Dentro de um sistema, primeiro, né? De uma estrela chamada Sol, né? O sistema solar, que é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, das menores, né? Dentro de uma galáxia que não é uma dos milhões e milhões de galáxias que existem aí no universo, depender a existência de Deus da nossa crença. Seria muita pretensão de nossa parte frente à nossa insignificância, já do nosso planeta, quando a gente olha os demais. Imagina a gente enquanto ser, né? Enquanto ser evoluído. Então, o que ele traz também aqui? Que o homem, por ser um ser pensante, ou seja, questionador, ele busca sempre entender qual é a origem da vida dele, qual é a existência dele, o que ele veio fazer aqui no planeta. Quem colocou ele aqui no planeta? Ah, foi o acaso? Nós vamos ver que mais à frente sobre essa questão do acaso. Então, o Leon Denis nos traz esses dois conceitos, que a existência de Deus independe de a gente acreditar nele ou não, e que o homem, por ser um ser inteligente, um ser pensante, que essa energia criadora propiciou isso aí para ele, faz com que ele busque deslindar isso, ou seja, esses enigmas. Então, a gente colocou aqui em vermelho uma parte que é importante, que diz assim, a opinião que tem, ou seja, o homem, né, sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, quer ele saiba ou não, se reflete em seus atos, em toda a sua vida pública ou particular. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho crença em Deus, eu tenho uma vivência, uma determinada vivência. Né? Normalmente, se eu creio em algo superior, Deus, eu tenho mais facilidade de suplantar as dificuldades da vida do que se eu não acreditasse em nada. Né? A gente aqui comparando a dificuldade de enfrentar um problema de um materialista, em comparação com outra pessoa que acredita em Deus, ela é diferente frente ao mesmo problema. Né? Guardadas os devidos exemplos aqui, né? De forma geral. Então, e essa crença ela se reflete nos nossos atos, como o Leon Denis traz aqui. Por quê? Porque a partir de eu ter crença em Deus, as decisões que eu vou tomar, elas são diversas. Imagine o seguinte, a pessoa tem possibilidade de fazer um negócio que prejudica alguém. Se ela acha que é só materialismo, é que é uma oportunidade para ela, prejudica grandemente aquela outra pessoa. Tá certo? Isso foi um ato. Se ela acredita em Deus, ela vai pensar duas vezes, né? Puxa, mas se fosse no meu lugar, como é que seria? Será que eu estou fazendo isso? E talvez ele minimizasse esses danos materiais ou essa desvantagem material para o outro. Então, ele nos coloca que a nossa ação no nosso dia a dia ela depende disso aí, né? Tanto na vida pública quanto na vida particular da gente, ou seja, na nossa vida lá familiar, da nossa relação de trabalho, enfim. Então, a questão de Deus, que coloca ainda Leon Denis, é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre a nossa cabeça, e cuja solução se liga de maneira restrita e imperiosa ao problema do ser humano e de seu destino, o problema da vida individual e da vida social. Então, ele coloca aqui que o homem, se ele não acredita em algo superior, Deus, como a gente sempre coloca, né, ele tem mais dificuldade de entender de onde ele veio, para onde ele vai, né, qual o destino dele e os problemas, perceber também os problemas da vida individual, se eu estou numa vida de miséria e o outro está numa vida de opulência. Por que isso? Se só tem uma existência, né? Já pensou? Isso tudo suscita, naqueles que não acreditam, um comportamento cada vez mais egoístico. Eu não vou ajudar o outro porque eu estou nessa miséria aqui, eu não quero que ele vá bem ali, enfim. Nossos atos, então, dependem disso. A nossa
o nosso comportamento na nossa vida individual e social depende disso. Então, mais um outro ponto aqui, o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, Deus, né? Nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. Então ele diz o seguinte, que o entendimento, quando ele coloca aqui conhecimento da verdade sobre Deus, é o entendimento de Deus, a percepção de Deus, né, e a atuação dele sobre o mundo e a vida, é essencial. Por que isso é essencial, né? E necessário? Porque é Deus que nos dá esse sustento, que inspira a gente, que de certa sorte ele até dirige, mesmo que nós não queiramos. Então, uma finalização aqui que ele coloca é que Deus e a existência dele e o auxílio de Deus em nossas vidas, às vezes até com uma coisa que a gente não acha tão positivo, né? Às vezes chega uma doença que é colocada em nossa vida, que a gente adquire, para fazer a gente refletir, para fazer a gente ter melhor relacionamento, para fazer a gente ser mais brando, para às vezes a gente dar um tempo para a gente próprio e não destruir o nosso organismo físico. Então, tudo isso são ações de Deus, independente da gente querer ou não. Aliás, quando a gente foge, né, dessas leis maiores, é que a gente encontra a infelicidade, é que a gente encontra o sofrimento. Então, é isso que Leon Denis nos coloca aqui. Ok? Então, vamos aqui para o próximo slide. Então, como a gente já colocou, né, o objetivo desse estudo seria buscar uma compreensão mais abrangente da ideia de Deus. Por isso a gente começa ali com Leon Denis. Começando a entender que Deus ele não é um ser contido, né? É uma visão mais transcendente que a gente quer trazer, que é como é de Deus. E ainda que seja difícil para a gente definir Deus, como também provar a sua existência, a gente tem condições de sentir Deus, de intuí-lo em nossa mente e em nossos corações. Então, essa figura, a primeira, né, desse lado direito aí acima, é nós, o ser humano, né, conectado com Deus, mostrando o detalhe da parte de baixo. Isso é uma pintura lá da Capela Sixtina, né, lá em Roma. E ele mostra, a gente olha a visão de Deus, né? Deus num local e com uma forma hominal, que em geral o homem colocou para que facilitasse a sua compreensão de Deus. Mas é claro que muitos, durante muito tempo, ficam negando a existência de Deus por não enxergá-lo. Mas como ele já consegue dizer aqui, a gente consegue sentir Deus através da presença dele em nossa volta, além da presença dele na nossa mente, nos nossos corações. É aquela centelha que nos dá aquela certeza, né, da existência de Deus que tem no nosso interior. Então, Deus ele é um dos conceitos mais antigos e mais fecundos do patrimônio cultural da humanidade. Mostrando aqui que o conceito de Deus ele vem desde muito tempo, desde o homem primitivo. A palavra Deus, ela deriva do indo-europeu deivos, que significa resplandecente, luminoso, como se fosse uma energia, um brilho, né? E que designava originalmente o quê? As coisas que eram celestes, o sol, a luz, as estrelas, as coisas brilhantes. Em contraposição, ou seja, em oposição aos seres humanos, né, que seriam terrestres por natureza, mostrando que nós aqui, os habitantes do nosso planeta, nós os humanos, nós seríamos diferentes dessa divindade, ou dessa luz, ou dessa coisa resplandecente, que era o Deus, que era Deus. Então é por isso que em muitas culturas surgem os deuses para cada uma das manifestações da natureza. Então, cada uma das manifestações de luminosidade, seja a lua, seja o fogo, seja o sol, seja, enfim, existiria uma divindade. Tá?
Então vamos continuar aqui no próximo slide, explorando essa parte do conceito bem primitivo que já existia, desde os primórdios da humanidade, da existência de Deus. Então, nesse slide aqui, a gente traz algumas figuras para trabalhar a questão da origem, né? Que desde a origem do homem, ele crê em Deus. Inicialmente através do quê? Dos astros, que representavam as coisas celestes, como a gente colocou no slide anterior. Então era a lua, né? Eram os trovões, as tempestades, os raios, né, que caíam. O fogo, também durante muito tempo, foi venerado como se fosse uma divindade. O sol. Né? Então, para cada uma das manifestações de Deus, através da natureza, o homem primitivo desenvolvia ou criava uma divindade. Mas houve um momento em que o ser humano precisou transformar, né, essa ideia de Deus, pela dificuldade dele entender essa chama, né, que seria, como a proposição é feita, que é uma proposição intuitiva do ser humano, né, do Deivos, né, que representaria algo brilhante. Ele tentou hominizar, ou seja, colocar Deus como se fosse uma forma hominal, uma forma de um homem, para facilitar o seu entendimento. E isso, na realidade, criaria até uma dificuldade maior de entendimento, né? Porque se Deus tem essa forma hominal, ele seria possível de nós percebermos com a nossa parte física, né? Através da visão, da audição, enfim. E o que não deixa de ser verdade, né? Porque quando eu percebo Deus através das manifestações da natureza, que não foi o homem que criou, se algo existe, não foi o homem que criou, e às vezes ele não tem nem capacidade de criar, né? Qual é o ser humano que tem capacidade de criar essa energia proveniente lá do Sol? Né? O homem, por exemplo, ele criou o fogo? O homem compreendeu, desenvolveu e se utiliza do fogo, mas vocês já pararam para pensar que, na realidade, a criação do homem ela é apenas a transformação de algo que já está ali e que alguém colocou. E se esse alguém colocou e não foi o homem, foi o quê? Alguém no outro planeta. Ah, tudo bem, mas quem foi que trouxe a pessoa do outro planeta? Ah, o outro planeta, e assim vai. Então, você vai ter que chegar em algum momento em uma força superior que teria criado tudo isso. Então, esse conceito ele vem desde a antiguidade. Então, ele não é coisa nova. Desde os primórdios da humanidade já existe essa percepção de Deus, de certa forma. Então, vamos ver no próximo slide aqui. Então, explorando aqui, né, nesse slide, explorando aqui um pouco mais a ideia de Deus, nós vamos refletir o seguinte, que por possuir inteligência, o homem deseja saber a causa e a lei da vida. O homem é um ser curioso, né? Então, ele quer saber o seguinte, qual foi a causa? Né? Como é que a vida funciona? Existe uma lei que rege, né? E qual é a causa? Qual é a lei da vida? E existe um sentimento instintivo de existência, então, de um ser superior, desde o homem mais primitivo até nós, como nós já colocamos. Então já foram cultuados fenômenos atmosféricos, o sol, a lua, animais, deuses, maus e vingativos, e para cada um o homem criava uma imagem. Né? Então a busca da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é necessária para o ser humano. E o ser humano, como ser inteligente, ele foi estudando os fenômenos e vendo que o sol era o sol, ele não era um deus. A lua, né, era simplesmente um satélite aqui da Terra, iluminada parcialmente pelo sol. Então, à medida que o homem foi com essa sua curiosidade desenvolvendo, ele ia modificando essa parte do conceito de Deus. Então, essa busca, né, da verdadeira essência de Deus, e também sobre as questões da essência da vida, do mundo, ela é necessária para o ser humano. Então, ela é que faz progredir. Então, veja, até isso a providência divina, que criou todos nós, ela coloca essa curiosidade para que a gente progrida. Que coisa interessante, né? E para isso aí, nós vamos trabalhar um pouquinho na dinâmica, né, dos copos de água e de Deus.
apresentaremos no próximo slide aí. Então, nós vamos propor para vocês a dinâmica da água e Deus. Né? Então, dos 8 copos aqui com água, um deles apenas contém açúcar, ou seja, foi adocicado. O desafio é, sem tocar nos copos, descobrir qual copo que contém água adocicada. Como é que você vai fazer? Vou dar só um minutinho rápido aí, para a gente ganhar tempo, para vocês pensarem. Como vocês fariam? Conseguiu descobrir? Você teria o seguinte, que colocar seu dedo, né, dentro do... Esses copos, obviamente, estariam cheios ao final. Colocar o dedo em cada um dos copos e provar. Colocar no outro copo sem tocar no copo. E aí você ia em todos eles, opa, esse aqui é o doce. Né? Você percebia através da sua sensação de gosto que diferenciaria o doce do não doce, você sentiria o gosto, você perceberia o gosto. Então, a nossa conclusão, as conclusões que a gente pode tirar é isso, né? Que Deus, primeiro, Ele está em todas as coisas, mesmo que a gente não o perceba, e que só tem uma forma da gente descobrir a existência de Deus e saber que Ele existe. É através do quê? Da sensação. Né? É a gente provando, a gente sentindo Deus em nossas vidas. Então vamos aqui para o próximo slide, onde a gente mostra a frase do Leon Denis, então, para a gente concluir. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda a nossa análise, trazida pelo Leon Denis. Aqui, o que o Leon Denis quer colocar? Que Deus, Ele impõe-se ao nosso espírito porque Ele existe, independente da gente querer ou não. E aqui ele já traz uma outra coisa, ele impõe-se ao nosso espírito, ou seja, a nossa essência não material. Então, é necessário que eu perceba com a minha essência não material também. Tá? E ele escapa a toda análise do ponto de vista material. Ele nos coloca aqui. Então, já fica esse conceito, que eu posso perceber Deus com meus sentidos físicos, mas a existência de Deus, ou seja, o enxergar, entre aspas, aí, não com visão física, de Deus, ele está na minha essência espiritual. Tá bom? Vamos guardar isso aí para mais tarde. Então, vamos aqui ao próximo slide. Bom, continuando aqui sobre a ideia de Deus, a antiga doutrina cristã, ela afirma que Deus se revelou aos antepassados do povo de Israel por meio das comunicações pessoais que lhes deram em noção verdadeira, porém incompleta do Deus único, infinito e eterno. Depois, no decurso de sua história, foi o povo alcançando gradualmente uma ideia mais adequada e estável acerca da natureza e dos atributos de Deus. Então, aqui ele diz o seguinte, que Deus foi se revelando através, né, de Moisés. Então, essa noção, ela foi uma noção verdadeira, ela foi revelada inicialmente através de um indivíduo, que levou para outros pares seus, uma noção verdadeira, mas ainda incompleta desse Deus único. Né? E que o homem foi, à medida que ele vai evoluindo, tendo mais ciência, compreendendo, ele vai ampliando essa percepção de um Deus mais transcendente. Todas as raças na Terra, elas devem, na realidade, aos hebreus, né, nascidos na Judéia, aos judeus, esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único e Pai de todas as criaturas, e é a providência de todos os seres, ou seja, que fornece todos os recursos para nós. Então, a missão de Moisés foi tornar acessível ao sentimento popular, ou seja, aquela população mais simples, as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Tanto é que, na missão de Moisés, lá no Antigo Testamento, tem as leis cíveis, ou seja, de um povo que era difícil e que Moisés precisava ter algumas leis, né, colocadas para organizá-los e ajudá-los a entender, e tem algumas partes que são as partes mais divinais, assim, que os ensinamentos sobre os conceitos de Deus. Né? Então, Moisés, através de, por exemplo, daquela revelação maior que foram os 10 mandamentos, ele é atual até hoje.
os 10 mandamentos. Então, a missão dele foi trazer essa ideia inicial e congregar aqueles diversos deuses que era a ideia anterior através disso. Então, a gente precisa entender o seguinte, que o Criador único é Deus. Todos os demais, inclusive o homem, são obras deles e são sempre obras dele e são sempre prepostos, ou seja, que trabalham para Deus. Tá? Inclusive, dentro da doutrina espírita, quando a gente estuda os espíritos, os benfeitores espirituais, eles são prepostos de Deus, atuando aqui junto com a gente. Ok? Então, continuando sobre essa questão da ideia de Deus, Deus ele foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses, deixou de ser o Deus de um só povo, que comandava os exércitos, esmagava seus inimigos. Então, ele deixou de ser aquele Deus punitivo, né, aquele Deus com uma força, né, de dominação. Deixou de ser o Deus imprevisível nas suas ações, que muitas das vezes, pela aquela visão endominal que se dava dele, ele era um ser que se encolerizava, que é inadmissível, né? Não ter previsibilidade das ações dele, já que Deus é que rege o universo, e que a todos castigava. Então ele deixou de ser o Deus que provocava o medo e controlava a vida das pessoas, na medida em que foi evoluindo essa ideia de Deus. Deixou de ser o Deus de uma igreja, refém daquelas concepções doutrinárias e dogmáticas, ou seja, leis para serem seguidas, para se transformar nessa imagem que a gente trouxe, né, de Deus sendo o Deus de amor, né, e tudo que a gente precisa, que foi a mensagem que o Cristo veio trazendo. Né? Só lembrando novamente, a gente já falou em módulos anteriores, que a primeira revelação de Deus aos homens ela foi trazida através de Moisés, com essa ideia do Deus único, mas ainda era um Deus que castigava, um Deus imprevisível. E essa ideia foi evoluindo, né? E ao longo dos tempos, até a chegada do Cristo. Lembra que entre Moisés e Cristo, mais ou menos 1.500 anos. Né? E veja, a mensagem do Cristo que foi trazida 2.000 anos para a gente, essa mensagem, né, do amor, da compreensão do outro, de se colocar no lugar do outro, de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a você mesmo, de não fazer a ele que você não gostaria que fosse feito, todos esses conceitos que foram trazidos por Jesus têm 2.000 anos e a gente ainda está aprendendo. Né? Então, essa evolução do conceito de Deus ela vai ocorrendo de forma gradativa. Né? O nosso tempo é diferente do tempo de Deus e ele, como Pai amoroso, compreende tudo isso, como Criador amoroso. Então, vamos prosseguir aí no próximo slide, ainda sobre a ideia de Deus. Então, trazido lá do livro A Gênese, que é outra referência, né, das obras que nós vamos trazer aqui, na Gênese existem as seguintes referências: a natureza divina. Não é dada ao homem, coloca lá no capítulo 2, no item 8 da Gênese, não é dada ao homem sondar a natureza íntima de Deus, ou seja, ainda não é permitido ao homem, não é porque é proibido, não, é porque o homem não tem compreensão, ele não tem maturidade científica, né, nem maturidade psicológica, nem maturidade de inteligência para compreender a natureza íntima de Deus ainda. Para compreendê-lo ainda falta um sentido próprio, que só se adquire, como coloca aqui, né, os espíritos, através do Kardec, lá na Gênesis, só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então, lembra quando colocou lá aquela frase do Leon Denis? Então, é para que a gente consiga sondar, ou seja, investigar a natureza íntima de Deus, é preciso a gente desenvolver completamente, ou seja, purificar o nosso espírito, nossa essência extrafísica, que é o espírito. Ok? O que mais que é importante para trazer de lá? Que a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade. Jesus considerava, então, um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia. Com isso aqui fica muito difícil a gente perceber algumas características, né, de Deus que seja punitivo. Como é que um Deus que tem clemência por todos nós vai nos punir? Como é que Deus que
soberanamente justo pode nos trazer mazelas que a gente acha injusto por não compreender por que essas mazelas estão existindo em nossas vidas. Por que existe uma diferença social tão grande? Por que alguns têm a riqueza e o outro vive naquela miséria completa? Deus, sendo soberanamente justo e bom, e cheio de mansidão e misericórdia, ele não faria isso, se não houvesse um propósito. Então, muitas dessas mazelas, elas são conquistas, elas são desafios que Deus nos coloca para que a gente reflita. E é sempre uma pergunta que é interessante. Qual é a dica de Deus quando chega uma dificuldade em nossas vidas para nós próprios? Vamos sempre nos perguntar isso. E aí diz o seguinte ainda, lá no capítulo 1, no item 23. O Pai comum do gênero humano, Deus, que estende a sua proteção, por todos os seus filhos e os chama todos a si. Olha que interessante. Ele é o Pai comum de todos nós aqui da raça humana. Ele nos protege como criação dele, que somos como os filhos, ou seja, toda a criação a gente diz que é um filho, não é verdade? Qualquer empreendimento que você faz do ponto de vista material, seja uma empresa, seja, enfim, um livro, seja um poema, seja... A gente enxerga isso como se fosse essa obra da gente como se fosse um filho. Então é nessa forma que a gente deve entender. E chama todos para ele, ou seja, o nosso objetivo aqui é uma religação com Deus, é a gente retornar para a divindade, a gente progredir em direção à divindade. Ok? Mas o mais importante aqui é que que ele nos coloca, é que a gente precisa desenvolver esse sentido próprio. Ou seja, nós precisamos nos espiritualizar para compreender a natureza íntima de Deus e cada vez mais, com essa compreensão, poder colocá-la em benefício de nós e principalmente daqueles que nos cercam. Vamos ao próximo slide aí. E aqui, finalmente, a gente vai chegar no conceito do que seria Deus na visão da doutrina espírita. Então, essa pergunta ela se encontra lá no Livro dos Espíritos. A primeira pergunta lá de O Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que é Deus? Percebam que ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. E os bons espíritos, através das diversas comunicações que recebeu e Kardec consolida a resposta, diz o seguinte, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, acima de todas as inteligências que existem no universo, existe a inteligência divina. E que ele criou tudo o que existe. Então, essa inteligência suprema criou tudo o que existe. Tanto o mundo material, quanto os espíritos encarnados, quanto o nosso planeta, e cada um dos espíritos que atuam em conjunto com Deus, ou seja, são seus prepostos, eles cuidam de cada uma dessas áreas, de cada um desses planetas, de cada uma dessas galáxias, de cada uma dessas estrelas, de cada uma dessas galáxias. Então, que coisa interessante aqui, porque desmistifica aquela visão hominal de Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, e quando ele diz que a causa primária de todas as coisas, significa que a essência de Deus não é Deus em si. Nós não somos um somatório para formar Deus. Mas a essência de Deus, que é a nossa centelha interior, que a gente pode, simplificadamente, para entender da dificuldade nossa de compreensão, para saber a parte mais íntima de Deus, constituinte, é como se fosse o nosso espírito, aquela nossa flama. E à medida que a gente vai desenvolvendo, ou seja, a gente vai progredindo, desenvolvendo melhor, depurando esse nosso espírito, nós vamos compreendendo melhor essa essência de Deus. Ok? Bom, e aqui a gente traz essa frase lá do Livro dos Espíritos, sobre as provas da existência de Deus, na questão 4, e diz o seguinte: a prova da existência de Deus, diz os espíritos superiores, está no axioma. Não existe efeito sem causa. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Então, se a gente pensar nisso, nós podemos... E aqui a gente traz essa imagem da natureza, para saber que Deus não se mostra
mas ele se revela através das suas obras, né? A existência de Deus é, então, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como também pela evidência dos fatos. E a gente dá um exemplo simples, né? Um celular que foi produzido, né, lá na China, hoje em dia até o iPhone é produzido na China, né? Um carro que foi produzido na Alemanha, por trás dele, quando a gente olha, a gente está vendo o carro. Mas a gente não sabe que alguém criou aquele carro. O carro não se criou sozinho. Existe um artífice, alguém que o criou. E a gente sabe que foi um trabalhador que trabalha na fábrica lá que fabricou esse carro, um trabalhador que trabalha lá na China que fabricou, uniu esses componentes colocando no só. Né? Então, da mesma forma, né, a gente sabe que se algo foi criado, alguma inteligência o fez. Com o conceito de Deus sendo essa inteligência suprema, quando a gente olha para a natureza, a gente compreende que foi Deus, ou seja, essa inteligência suprema, muito maior do que a do homem, porque o homem não tem condições de criar isso, não tem condições de criar uma flor, não tem condições de criar um filho, ele não cria, ele é um co-criador, ele só desenvolve, ele fornece os elementos que são juntados, né, e é desenvolvida a criança. Mas tudo isso é uma criação dessa inteligência suprema, que é a causa principal de todas essas coisas e que está em nossas vidas. Esse é o conceito de Deus, mais completo, que até onde a gente pode entender com o nosso entendimento de hoje em dia. Bom, uma outra coisa importante para a gente saber aqui é que esses efeitos não se produzem ao acaso, fortuitamente, em desordem, ou seja, existe algo que o dirige, desde a organização do mais pequenino inseto, da mais significante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia de direção, ou seja, existe uma coordenação para aquilo ali acontecer. Uma combinação, uma providência, um equilíbrio que ultrapassam todas essas combinações humanas. Né? E a causa é, pois, soberanamente inteligente. Então, observe, né, e coloca aqui, a gente observa em torno da gente as próprias obras da natureza. A gente reconhece não haver nenhuma dessas obras que não ultrapasse os limites da mais potente inteligência humana. Né? Se o homem não as pode produzir é porque elas são produto de uma inteligência superior à humanidade. É a conclusão que nos é levada aqui pelo autor. Né? A menos que se sustente que é efeito sem causa. Então, o sentimento instintivo em que todos os homens têm da existência de Deus é também uma prova de que ele existe. É uma consequência do princípio que não é efeito sem causa. Esse sentimento, então, não é fruto de uma educação, não é um resultado só dos estudos que a gente faz, porque ele é universal. Ele se encontra até lá entre os índios, as civilizações, né, os aborígenes mais selvagens, que nenhum ensino foi ministrado a respeito de Deus, mas que ele tem essa ideia de Deus, na percepção deles, mas tem. Né? Então, mas questiona algumas pessoas, né? Que se a causa primária da formação das coisas não estaria nas propriedades íntimas da matéria, mas não é a matéria que se desenvolve sozinha? Tudo bem, mas como é que a matéria adquiriu essa propriedade? Porque ainda, como nesse segundo item que se coloca, que seja uma propriedade íntima da matéria de reprodução, alguém colocou essa informação lá. Quando o homem agora tem estudado DNA e tem estudado essas combinações, o que ele vê? Que existe uma rotina, como se fosse uma rotina de DNA, para que o ser se desenvolva, com todas as suas características. Mas quem colocou isso lá? A matéria não ia fazer isso por ela própria. Né? Tem que ter uma causa inicial disso. E atribuir essas propriedades seria tomar o efeito pela causa, já que essas propriedades também são um efeito. Então, alguns atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, a matéria se combina, né, se combinou aleatoriamente, isto é, ao acaso. Mas isso parece uma coisa meio sem lógica, né? Se a gente for pensar de forma mais raciocinada, até uma insensatez. Porque o acaso ele é cego, ele não vai poder produzir os efeitos que a inteligência produz. E se um acaso ele tem uma inteligência, ele já não seria mais um acaso. Além disso, o que é o acaso? O acaso é o nada, e o nada não existe, como é colocado aqui pela conclusão dos espíritos, né? E dos autores nos trazem isso. Então, veja, o acaso não tendo condições de existir,
Kardec nos traz, né, que Deus não se mostra, mas ele se revela pelas suas obras, ou seja, a gente não consegue ainda, por causa da nossa essência espiritual pouco desenvolvida, ver Deus. Mas existe esse provérbio que diz que pela obra se conhece o autor. Olha a obra, procura o autor. O homem orgulhoso nada admite acima dele próprio. Então é o orgulho do homem é que impede. E o orgulho, como sendo digamos assim, um atraso, um pouco de desenvolvimento do espírito, é que impede de a gente entender a essência maior de Deus. E se Deus está em toda parte, por que a gente não vê? A gente vai ver quando deixar a Terra? A gente faz esses questionamentos. Essas perguntas a gente faz todos os dias, né? Alguns que dizem, eu acreditaria se eu visse. A primeira é fácil de responder. Por que a gente não vê? Porque a nossa percepção física, como a gente já colocou anteriormente, dos órgãos vitais da gente, visão, audição, eles não estão aptos a ver certas coisas. Até as coisas materiais. Nós estamos cercados aqui de vírus, bactérias, e as nossas percepções dos sentidos, ainda limitadas, não percebem essas bactérias, mas elas estão aqui. Então, os nossos órgãos materiais, eles não podem perceber as coisas que são de essência espiritual. Unicamente a visão espiritual é que a gente pode ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dá-se que ela o veja logo após a morte, ou seja, nós vamos, quando morrermos, quando desencarnarmos, nós iremos ver Deus, já que nós estaremos em espírito, e as comunicações com os espíritos então nos dizem que a visão de Deus constitui prerrogativa das mais purificadas almas, ou seja, ainda tem muito para a gente caminhar para poder visualizar Deus. E que bem poucas, ao deixarem o envoltório daqui do planeta Terra, se encontram num grau de desmaterialização necessário a tal efeito. Então é um efeito até vibratório, né? Nós estamos tão distantes dessa vibração divina que nós não temos condições de enxergá-lo. Só o dia que nós nos depurarmos dessas nossas imperfeições, dessas nossas energias ainda tão, digamos assim, dificultosas. E nós veremos a Deus após a desencarnação, e aí é colocado aqui, né, alguns extratos lá do Novo Testamento, dizendo o seguinte, que ninguém jamais viu a Deus, afirma João, né, na sua epístola, né, no capítulo 4, versículo 12. Por que não? Porque Deus é Espírito. Assim ensinou Jesus a mulher samaritana, também, em João 4, né, capítulo 4, versículo 24. E como tal, não pode ser percebido pelos sentidos comuns, sentidos materiais. Não podemos ver Deus com os olhos do corpo nosso. Embora Deus seja invisível, ele não é totalmente desconhecido para a gente. Se ele não se mostra aos olhos do nosso corpo, ele se faz evidente na nossa compreensão por todas as suas obras, que é a criação. E podemos senti-lo também espiritualmente nas vibrações do infinito amor dele. Quanto mais desenvolvermos nosso conhecimento e sensibilidade espiritual, mais veremos a Deus, percebendo, entendendo e sentindo a sua divina presença e ação em tudo que existe, em tudo que acontece. Bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Do Evangelho de Jesus, por Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, aqui é colocado várias passagens mostrando que sem esse desenvolvimento e percepção, a percepção de Deus fica prejudicada. Então, é necessário muito para que a gente vá à frente, né, nessa percepção. E desconhecer e desprezar a crença em Deus e a comunhão do pensamento que a ele se liga seria ao mesmo tempo desconhecer o que há de maior e desprezar as potências interiores que fazem a nossa verdadeira riqueza. Seria calcar aos pés da nossa própria felicidade, coloca Leon Denis, tudo que pode fazer nossa elevação, nossa glória e nossa ventura. E ele coloca mais ainda, viver sem a crença em um ser superior é negar as obras da criação, é omitir o evidente, o real, é alimentar o nosso orgulho, é permanecer no estado de ignorância em que ainda nos encontramos. Em resumo, seria negar a realidade que está ao alcance de todos nós, porque tudo no universo, o visível, o invisível, e principalmente a nossa consciência, nos fala de um ser
superior. Então, aqui, já encaminhando para o encerramento, né, do nosso estudo de hoje, o Leandro Denis nos coloca que a gente desprezar essa crença em Deus, é desprezar nossas potências interiores, ou seja, o nosso desenvolvimento está associado a isso aí também. Ou a forma como nós conduziremos esse nosso desenvolvimento de uma forma mais célere, de uma forma mais lenta. E seria deixar para trás a nossa felicidade, a possibilidade de a gente se elevar, né? Ou seja, a nossa própria glória, a nossa própria felicidade verdadeira, que está nesse estado mais transcendente. Né? Então, a gente viver sem essa crença do ser superior, primeiro é negar todas as obras. Né? É a gente deixar de reconhecer o que é visível para a gente, o que é real, né? Além de alimentar o nosso orgulho. E essa conclusão final, que seria negar a realidade que está ao alcance de todos. Então, quando eu não creio em Deus, eu estou negando a possibilidade de compreender de forma mais plena o universo, tanto a gente compreender que existe um universo visível aos nossos sentidos físicos e outro invisível aos nossos sentidos físicos, enquanto aqui em um corpo físico, mas que quando nós estivermos no nosso corpo espiritual, ou seja, no outro plano, nós teremos condições de perceber outras coisas que aqui a gente não percebe. Se isso já existe, imagina quando nós estivermos mais evoluídos em termos espirituais. Aí sim nós compreenderemos com mais profundidade a essência de Deus, e o desprezo à crença em Deus atrapalha, ou seja, ele retarda essa nossa progressão. E aí nós queríamos, encerrando aqui a nossa conversa com vocês hoje, agradecer, né, a presença de todos que estão por aqui nos ouvindo, sejam sincronamente, né, ou seja, no dia que apresentou ou posteriormente, pedindo ao Mestre Jesus que continue trazendo a possibilidade de cada vez mais nós desenvolvermos a nossa essência espiritual para a melhor compreensão de Deus e colocação dele em nossas vidas. Rogo-te, Mestre querido, que tu possas, através de todos os teus espíritos que nos acompanharam aqui nesse estudo, continuar nos protegendo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Esperamos em breve vê-los em mais um estudo aqui no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, trazido pela Casa do Caminho Simão Pedro. Tá bom? Um grande abraço a todos.